Ele disse assim, por favor: quando chegou Jesus ao templo, os principais sacerdotes e os ancianos do pueblo se lhe acercaram mientras ensinava, dizendo: com que autoridade hace estas coisas? E quem entendeu o quê? Estes sacerdotes e estes ancianos eram considerados por la gente como homens de Deus, pero eles não passavam de homens religiosos, homens que ensinavam uma coisa e viviam outra. Não haviam tenido uma experiência com Jesus, com Deus, e por isso não conheciam a Jesus, não reconheciam a autoridade espiritual de Jesus, não receberam a revelação de que Jesus era o Messias prometido nas Escrituras Sagradas, e por isso dudavam da autoridade de Deus em ele, porque não conheciam a Deus. Ele disse mais: e respondendo Jesus lhes dijo: eu também usarei que? Uma quê? Que se me lá contestais, eu também os direi com que autoridade hago estas coisas. De onde era o bautismo de quem? De quem? Del céu ou de quem? Eles discorriam ou discutiam entre si, dizendo: se descimos del céu, ele nos dirá: então, por que não lhe creístes? E se descimos de los homens, tememos a la multitude, porque todos têm a Juan, por quê? E respondendo a Jesus, disseram: não sabemos. Ele a sua vez lhes dijo: tampouco eu os direi com que autoridade hago estas coisas. Quando ele destaca Juan, é porque Juan predicava sobre o bautismo de arrependimento. Quando o bautismo é del céu, porque uno se arrependeu de seus pecados, uno reconheceu por obra do Espírito Santo em sua mente, através da palavra, que era pecador e que necessitava do perdão de seus pecados, e supo através da palavra de que só há uno capaz de perdonar a nossos pecados, porque ele deu a vida por nossos pecados, ele morreu por nossos pecados, que é ele, o Senhor Jesus. E quando uno decide arrepender-se de seus pecados, que quer dizer: eu estou caminhando por este caminho, e eu conosco a Jesus, que é o único caminho, eu tomo a decisão de dar a espalda para este caminho e passo a caminhar em la presença de Deus. Amém? Isto significa arrepender-se de seus pecados. Há igrejas, há pastores que a prédica deles é motivacional. É como? Motivacional. Ou é uma prédica que destaca as bendições materiais, pero não destaca o principal, que é a vida espiritual, que é a salvação da alma, que é ter uma vida com Deus, porque eles sabem que quando se habla do pecado de los vícios, do adultério, da prostituição, da homossexualidade, pecado do egoísmo, do egocentrismo, da prepotência, da arrogância, pecado de não honrar a lo sagrado, são os filhos que não honram a seu padre e a sua madre, são os padres que tampouco
cuidam de seus filhos a causa do material, eles entregam seus filhos para que eles vivam a sua maneira, vivam a seu modo, e por isso são criados por el mundo, são criados por los influências. Hoje, desde ninho, as pessoas estão sendo criadas, orientadas por la internet, por los influências. Não é assim? Eles não consideram, e este mundo, porque está barro o domínio de Satanás, como está escrito, eles não consideram o sagrado. Eles não tomam em sério as coisas sérias. Eles querem viver a seu modo, querem viver de acordo com seus próprios pensamentos. E há um montão de pessoas que estão nas igrejas, inclusive na nossa, vivendo desta maneira, porque nunca se arrependeram de seus pecados e foram bautizadas. E por que um foi bautizado, por exemplo, e não recebeu o Espírito Santo? Porque é o que tem que acontecer. A Bíblia ensina em Marcos capítulo 1, por favor. E sucedeu em aqueles dias que Jesus vindo de onde? De Galileia. E foi bautizado por quem? Aonde? Siga, por favor. Imediatamente, ao sair da água, viu o quê? Se abriam, e que o Espírito Santo, como paloma, descendia sobre... Quando é o bautismo de uno, não é o bautismo del cielo, esta pessoa se ilude porque ha recebido uma bendição de Deus, econômica, física, uma cura. Pero isso não quer dizer nada. Para que uno receba uma bendição, incluso um milagre, uno não necessita, propriamente dito, arrepender-se de seus pecados. Os 10 leprosos foram sanados. Quantos regressaram para seguir a Jesus? Quantos? E por que os outros 9 se foram para seguir vivendo suas vidas? Porque eles não se arrependeram. Não quiseram seguir a Jesus. Não quiseram abandonar sua própria vida. Não quiseram deixar de ser senhor de si mesmo. Porque há pessoas que são senhoras ou senhores de quem? De si mesmo, de sua própria vontade, de seus próprios quereres. Não quer viver como quer. Por que há os chamados ateus ou ateias? Por quê? Porque eles não querem seguir uma regra moral. Eles querem viver a seu modo. E você pode ver que a maioria são homens com homens, mulheres com mulheres. Querem viver a seu modo, querem ter um montão de mulheres. Não querem ter uma esposa, ou não querem ter um marido, querem viver em la prostituição, em los vícios, querem viver a seu modo. Me explico? Sim ou não? Então, não se iluda com os milagres, não se iluda com as bendições. A principal bendição é o Espírito Santo. Amém? Qual é a principal bendição? E quando uno recebe o Espírito Santo, uno quer porque quer estrechar sua relação, sua comunhão com o Espírito Santo. Porque não há coisa mais gloriosa, não há coisa mais maravilhosa, não há coisa mais poderosa quando uno tem o Espírito Santo. Não quer dizer que uno não enfrente problemas, não passe por lutas, não enfrente lutas, las enfrenta, pelo seguro de que los vencerá, porque assim está escrito. Jesus disse: "En el mundo tendréis aflicções, pero não temam, não tenha medo, porque eu venci
el mundo. E porque estamos em Ele, e Ele está em nós outros, por Ele Espírito Santo, nós outros também venceremos. Diga, eu vencerei. Aí está lá a diferença. Uno não é dominado por el medo, por la dúvida, por el desânimo, por la tristeza. Por exemplo, tarde ou temprano, nós outros vamos perder a um ser querido. Ele será levado por la muerte. E haverá tristeza. É normal, é natural que uno sinta tristeza. Pero uno não será dominado por la tristeza. Há pessoas que guardam em seu coração o dolor de la tristeza. Qual dolor? De um familiar que ha morto. Há pessoas que desde quando este familiar murió, esta pessoa nunca mais foi a mesma. Quando este familiar foi enterrado, ela foi enterrada com ele. Pero quando uno tem o Espírito Santo, não há dolor. E a tristeza não queda, porque a alegria do Espírito Santo é mais forte que a tristeza de qualquer situação. Amém? Compreendeu? Sim ou não? Quando o bautismo de uno é o bautismo de los hombres, uno pertence à igreja física, que é a instituição. Pero há a igreja espiritual. Há pessoas que estão aqui que todavia pertencem à igreja física. E há-se questão de dizer para a gente, não, eu sou da igreja tal, eu sou da igreja universal, ou eu sou católico, eu nasci católico e vou morrer. Ela destaca a religião, pero a religião não representa nada, não significa nada. Eu tenho que pertencer à igreja espiritual. Amém? Eu tenho que ser a igreja. A igreja não está resumida a este espaço físico. Este espaço físico é apenas físico. Me explico? Eu tenho que pertencer à igreja, porque se eu pertenço a esta igreja, ele disse assim, Mateus, eu também te digo que tu eres quem? E sobre esta roca edificarei quê? E as portas de onde? Que é o inferno, não prevalecerão contra ela. Se eu sou esta igreja, se eu pertenço a esta igreja, jamais o inferno prevalecerá sobre minha vida. Venga o que venga, passe o que passe, aconteça o que aconteça, eu sempre estarei firme. Amém? E quanto mais eu enfrento a luta, mais eu pongo força, mais eu busco involucrar-me com as coisas de Deus. Mas eu busco nele. Eu não retrocedo, eu não desvio, nem para um lado, nem para o outro. Por el contrário, eu busco mais. Amém? Porque o Espírito Santo me dá esta gana de buscar mais, de lutar mais. Eu não tiro a toalha. Eu quero porque quero ser mais de Deus e cada vez ser mais usado por Ele, para que outras pessoas tenham a mesma oportunidade que eu tive de conhecer a Jesus, de ser salvo. E esta é a pergunta para terminar. Você se considera salvo? Você tem certeza de sua salvação eterna? Você está seguro que quando chegue a hora de sua morte, sua alma será levada
por los ángeles de Deus à presença dele. Você está seguro que quando ocorra o arrebatamento, quando aqueles que são de Deus serão levados por obra do Espírito Santo ao céu, e outros quedarão aqui e receberão a marca do anticristo e não terão a salvação? Você está seguro que quando ocorra este arrebatamento, você será levado com aqueles que são de Deus? Porque é o que está escrito. Ou você será derrado e neste mundo sem o Espírito Santo? A Bíblia ensina que haverá dias que a gente tendrá sede e hambre, pero não de água nem de comida, sino de la palavra. E não encontrarão, escutarão, pero não entenderão nada. Este livro será como livro sellado, porque hoje quem nos dá entendimento é o Espírito Santo. Pero quando ocorra o arrebatamento, o Espírito Santo não quedará mais aqui. E se hoje com o Espírito Santo há pessoas que não se convencem, nem tampouco se convertem, pense, e sim é o Espírito Santo. Não se iluda, a igreja física não salva. El hecho de uno pertencer à igreja física, incluso de haver sido bautizado, não quer dizer nada, porque há um montão de pessoas bautizadas que não são de Deus, não receberam o Espírito Santo, porque o bautismo foi apenas de los hombres, como dijo Jesus, de la igreja física. Normalmente, eu não estou criticando nem condenando, eu estou alertando. Normalmente a gente toca no peito e diz: eu sou bautizado desde ninho. Não vale de nada este bautismo. Não valeu de nada. Se há bautismo aqui que não vale de nada, não serve para nada, são bautismo de homens, porque uno não se arrependeu, quanto mais de ninho. Um ninho não tem consciência de lo verdadeiro e de lo mentiroso. O ninho não tem consciência de seu pecado. E normalmente quando um é bautizado, quando ninho é recém-nascido, então uno só recebeu um pouco de água, que não valeu para nada, sigue pagando. O bautismo que vale é o bautismo de arrependimento. Diga esta palavra. Arrependimento. Você já se arrependeu? Esta é a pergunta. E quando há arrependimento, há frutos. A vida de uno mostra, amém? A vida de uno revela, amém? De que uno é uma nova criatura, é um novo homem, amém? Uma nova mulher. Não és perfeito, não és perfeito. De vez em quando peca, pero não vive mais nele pecado, amém?